Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas. E Unifenas Universidade. Nota máxima no MEC. Começa agora o programa Alô Doutor. A grande audiência na TV Alterosa com o Davi do Vale. Olá, muito boa tarde para você que está conosco no meu, no seu, no nosso Alô Doutor. Saúde para todos, Minas Gerais, saúde para todo o Centro-Oeste Mineiro. No programa de hoje, eu converso com o cirurgião geral que faz também a nutrologia, o Dr. Vinícius Dias. Ele vem falar para a gente sobre o tema Cuidados com o Corpo para o Verão. Um tema importante e que interessa a muita gente. A grande audiência na nossa TV Alterosa, o Alô Doutor, começa agora. Uma universidade nota máxima no MEC é o melhor caminho para o sucesso profissional. Faça medicina e transforme o seu futuro. Venha ser médio Unifenas e construa sua história com a gente. Vestibular 2021 Unifenas, experiência que transforma. Acesse medicina.unifenas.br. Prova 12 de dezembro. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central há mais de 40 anos se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Muito bem, é sempre bom ter o carinho da sua audiência aqui pela nossa TV Alterosa, a TV que o Mineiro vê. Neste programa que completa neste ano 13 anos no ar, né? São 13 anos informando com responsabilidade e ética aos mineiros da nossa região, aos mineiros de Minas Gerais. É sempre bom ter você do outro lado, porque nós estamos sempre prestigiando o nosso querido telespectador, com temas atuais e de interesse da população, temas que você pode nos sugerir. Aqui você participa pelo nosso e-mail e telefone, você pode nos sugerir um tema ou um entrevistado. Aproveitando já na abertura do programa, nós gostaríamos de deixar também o nosso Instagram, o @alodoutor. As notícias da saúde na região você encontra no Instagram pelo @alodoutor. Nós estamos hoje recebendo o cirurgião geral, que também atua na nutrologia, o Dr. Vinícius Dias, que fala para a gente sobre o tema Cuidados com o Corpo para o Verão. A alimentação correta para manter o corpo saudável e também evitar o excesso de peso, não é? O Dr. Vinícius Dias, que também é colunista da revista Alô Doutor. Muito bem, doutor Vinícius, um prazer tê-lo aqui conosco. Igualmente, Davi. Fico muito feliz de participar desse projeto de grande importância aí para a população mineira. E acredito que esse nosso bate-papo hoje aqui a gente vai conseguir informar bastante a população, né, sobre esse assunto que é de grande importância. Muito bem, o prazer é todo nosso, né? Há muito tempo estava tentando agendar essa entrevista com você que está estreando nessa 30ª edição. Aliás, vou mostrar aqui já a 30ª edição da revista, que eu mostrei essa semana, na última terça-feira, no Alterosa em Alerta, né, com meu amigo Cláudio Miranda, a chegada da 30ª edição. E você está aqui, doutor Vinícius, escrevendo na página de número 31, né? Exato. Um olhar para a terceira idade. Longevidade e envelhecimento saudável. Por que você escolheu esse tema para a revista? Então, hoje a gente já tem uma preocupação, né, desde idades precoces, né, desse cuidado com a saúde, e a gente já tem que pensar no nosso futuro mesmo, né? A gente tem que ver
a nossa saúde não como um viver para trabalhar, né? Um viver para não cuidar de si. Né? Então, esse cuidado, já pensando lá na frente, quando a gente for idoso, quando a gente tiver uma idade mais avançada, vivendo com qualidade de vida, né? É de grande importância para nós. E eu acredito que isso é o grande diferencial, né? Essa prevenção, essa promoção da qualidade de vida antes do adoecimento é uma questão que é de grande importância e que vai fazer uma grande mudança aí nos parâmetros do sistema de saúde. Muito bem. Doutor Vinícius Dias, cirurgião geral, atuando também na nutrologia. Eu gostaria de começar perguntando, nesse nosso tema, cuidados com o corpo para o verão, né? O que é o excesso de peso e quando podemos chamá-lo de obesidade? Então, Davi, a gente sabe hoje, né, pelos parâmetros, né, da Organização Mundial de Saúde, que o excesso de peso é sempre quando a gente tem um índice de massa corporal, é o famoso IMC, que a gente vai calcular pelo peso dividido pelo quadrado da altura. Sempre que ele for acima do valor de 25, a gente já vai considerar que o indivíduo tem um excesso de peso. E esse excesso de peso ele é considerado obesidade quando esse valor é superior a 30. Em questão de termos práticos, a gente já começa a ter, a partir, né, desse excesso de peso acima do IMC de 25, alterações metabólicas que vão ter um impacto na saúde. Mas quando a gente fala da obesidade, esse impacto é ainda maior. E, né, a mídia já tem trazido uma qualidade de vida, um cuidado com saúde, onde as pessoas já começam a ter essa preocupação, né, em evitar com que desenvolva essas patologias, né, que desenvolva esse excesso de peso, essa obesidade. Ok. Eu gostaria que você falasse um pouco, já na abertura do programa, né, sobre esse componente genético, né, da obesidade. Ele realmente é importante? Que carga é essa que a pessoa pode trazer no seu componente genético que contribui para esse excesso de peso ou a própria obesidade? Então, assim, de forma geral, a gente tem vários fatores que vão contribuir, né, para esse excesso de peso. O fator genético é um fator que é importante, sim, mas ele não é todo determinante, né? Então, quando a gente vai pensar, a pessoa é obesa porque a genética predispõe, porque a genética é a grande culpada, mas na verdade não, né? Essa predisposição ela existe sim. Poucas síndromes genéticas estão associadas diretamente com a obesidade, mas algumas condições específicas elas vão predispor com que o metabolismo desenvolva um ganho excessivo de peso. Então, é um componente importante sim, mas ele não é o único determinante, porque só o fato de ter, né, esse componente genético favorável para o excesso de peso, se eu tiver hábitos saudáveis, eu consigo burlar essa condição predisponente, né? Então, se eu tenho um organismo que tende geneticamente a ganhar peso, se eu controlar, né, com alimentação saudável, com atividade física, com qualquer outra medida, inclusive, né, controle do sono, controle do estresse, outros hábitos de vida também, eu consigo controlar, né, esse componente genético. Raras são as situações onde a genética é a predominante, né, nesse assunto de excesso de peso, de obesidade. Então, quando eu falo que quero perder peso, eu não tenho que preocupar como exclusivamente a minha genética, eu tenho que preocupar como o meu corpo vai reagir com base nas atitudes que eu tomo. Tá, mas esse componente genético, ele corresponde a quantos por cento? Ele tem uma definição para esse parâmetro? Não tem uma quantidade muito precisa, né? A gente tem menos de 10% dos casos de obesidade exclusivamente pelo padrão genético, né? Todo o restante do excesso de peso, todo o restante da quantidade, né, de pacientes obesos, eles vêm sim com componente de obesidade, mais associado aos fatores, né, dos hábitos do dia a dia. Então, não é o maior componente, né? É um componente relevante, mas não é o principal. Muito bem. É importante nós falarmos também sobre essa questão, porque nós temos diversos remédios para o emagrecimento, né? Todo momento a gente vê isso, né? Tem remédios dos mais milagrosos possíveis, né? E essa é uma realidade no consultório? Você indicar remédio para emagrecer? Eu queria saber de um médico que tem atuado na nutrologia. Isso é importante. Sim. Acaba que a gente vê muito hoje, como medida inicial para esse tratamento, né, mudança de dieta, aumento de prática de atividade, né? Mas às vezes isso sozinho,
ele não vai ser alguma coisa que vai ter um grande ganho de início, né? Alguns pacientes vão ter uma certa dificuldade com essa perda de peso só com essas mudanças e, nesses casos, o tratamento com medicamento é sim indicado. Então, ele fica um tratamento paliativo? Na verdade, não. Essa medicação ela entraria mais como um componente ativo mesmo, né? Acaba que, se eu tenho um mecanismo gerador de obesidade que é por excesso de ansiedade, de depressão, eu tenho que tratar essa ansiedade, essa depressão, né? Então, acaba que a medicação para o tratamento das causas secundárias, elas ganham um papel importante. Poucos medicamentos hoje, Davi, eles são liberados exclusivamente para o tratamento da obesidade, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, se a gente pensar, né, vai ser uma medicação que vai ser milagrosa, isso não existe, né? Infelizmente, a gente não tem uma medicação exclusiva que vai ser somente para atuar, né, no desenvolvimento aí dessa obesidade. Mas acaba que a medicação ela tem um papel importante porque ela começa a modular as causas, né, o motivo para que o excesso de peso aconteça, né? Então, uma vez que eu uso o antidepressivo, o ansiolítico para tratar um quadro depressivo, né, um quadro de compulsão alimentar, que é o gatilho para o desenvolvimento desse excesso de peso, é uma forma de eu utilizar a terapia medicamentosa a favor, junto com todas as medidas de mudança de hábito, né? Eu tenho medicações que também foram utilizadas com outros propósitos inicialmente, mas que foi visto ao longo do tempo que tem um desempenho importante, né, na alteração do apetite e da saciedade. Então, acaba que essas medicações elas podem ser utilizadas também com um propósito de reduzir a ingesta alimentar, consequentemente melhorar a perda de peso. Sobre a flora intestinal, fala-se muito da flora intestinal. Eu queria que você explicasse o que é a flora intestinal, né, e a importância, né, de se avaliar a situação da flora intestinal, o que você consegue ver o que através disso. Então, em relação a isso, até uma coisa bastante recente, que tem sido muito estudada, né, essa flora intestinal nada mais é que todos os componentes micro-organismos que a gente tem em todo o nosso intestino, né? Então, todas as bactérias que habitualmente habitam dentro do nosso intestino, elas têm elas têm um componente que vai auxiliar no desenvolvimento de diversas doenças. Em relação ao excesso de peso, não é diferente, Davi. A gente já viu que as pessoas obesas, elas alteram essa flora de forma que eu tenho bactérias que vão ser mais predisponentes para o ganho de peso, porque elas acabam metabolizando as coisas que a gente ingere, né? Os alimentos ingeridos, eles vão ser metabolizados de forma diferente. E acaba que a gente cria hoje, né, um termo que é chamado intestino-cérebro, né, que acaba que essa modulação das bactérias, né, dessa flora intestinal, elas acabam influenciando na forma que o meu organismo, né, que o meu sistema nervoso central entende como que é a distribuição, né, e o aproveitamento dos alimentos quando eles são ingeridos. Muito bem. Então, acaba que quando eu tenho uma desregulação dessa flora, né, eu posso predispor a um ganho de peso. Então, a gente já começa a criar estratégias, né, buscando melhorar essa composição, né, dessas bactérias intestinais para melhorar a perda de peso também. Olha só, nós vamos então ao nosso segundo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com o Dr. Vinícius Dias. Ele é cirurgião geral atuando de forma bem ampla na nutrologia e fala pra gente sobre o tema Cuidados com o Corpo para o Verão. O Dr. Vinícius Dias, que também faz parte da equipe de colunistas da revista Alô Doutor. Daqui a pouquinho a gente volta. Uma das melhores universidades do país também está em Divinópolis. Odontologia, biomedicina, direito, educação física e fisioterapia. Faça a sua escolha. Vestibular 2021 Unifenas. Experiência que transforma. Acesse inscrição.unifenas.br. Prova 12 de dezembro. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida.
Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central há mais de 40 anos se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Muito bem, de volta com o Alô Doutor, alô Minas Gerais, alô Centro-Oeste Mineiro, 61 cidades ligadas na maior audiência da saúde em toda a nossa região, né? Você sabe que o Alô Doutor cumpre na íntegra o papel de bem informar a você sobre os mais diferentes temas na área da saúde, isso já há 13 anos. Eu, particularmente, com as entrevistas médicas desde 1999, quando iniciamos a profissionalização da comunicação médica em Divinópolis e toda a região, né? Há 21 anos, portanto, e eu quero aqui destacar essa revista, que tem uma homenagem aos médicos, né, que estão na linha de frente do Covid. São 18 médicos aqui representando todos esses médicos, né, que atuam para salvar vidas neste momento de pandemia, nos mais diferentes hospitais. E eu fico feliz em ter, através da revista Alô Doutor, feita essa homenagem a todos esses médicos, né, aqui nesta segunda capa. A revista Alô Doutor agora é 2 capas, né? 30 edições lançadas com muito conteúdo. Conteúdo útil para o leitor mais exigente. Revista Alô Doutor na sala de espera para quem espera o melhor. Eu vou deixar aí novamente o Instagram, Rodrigo, por favor, que é o Instagram da saúde na nossa região, o Alô Doutor. Ok? Acompanhe lá as nossas publicações e também interaja com a gente lá, né? Doutor Vinícius, parabéns pelo seu artigo, pela sua chegada à revista. Você é de onde? Você é de Divinópolis mesmo? Sou nascido e criado em Divinópolis, né, e minha área de interesse sempre foi ficar aqui também. Né, Você estudou aonde? Eu sou formado pela Universidade de Itaúna, me formei no ano de 2015. 6 anos de estudos em Itaúna. Exato. Minha filha está formando lá esse ano também, mas na odontologia. Sim, acaba que... São os 2 principais cursos, né? Da área de saúde, a gente pode falar que sim, né, pelo tempo e investimento, né, que se tem dentro da universidade, mas lá também tem vários outros cursos da área da saúde e de outras áreas também. Eu quero mandar um abraço aqui, aproveitar um abraço para a Ana Abreu da Unifenas, que é uma grande amiga e grande parceira, a Unifenas, que tem também o curso de medicina, né, o mais próximo aqui em Belo Horizonte, tem uma grande procura das pessoas aqui pelo curso de medicina na Unifenas. Mas aí, doutor Vinícius, você é divinopolitano, estudou e voltou para cá, preferiu ficar aqui, né? Sim, você que sempre quis ser médico? Na verdade, eu sempre quis ajudar o próximo, né? E eu encontrei dentro da medicina a maneira de fazer isso. Como é que está esse trabalho seu lá no Hospital São João de Deus, na linha de frente do Covid? Eu sei também que você também testou positivo? Sim, eu já, durante as minhas atividades, né, na linha de frente, eu acabei adquirindo, né, o Covid. Foi no mês de junho, julho, e foi um período que realmente, pelo impacto, principalmente psicológico, ser uma doença nova, desconhecida, né, e estar sempre na mídia, acaba que a gente assusta. Mas acabou que correu tudo bem, como outros colegas médicos que a gente vê também adquirindo a doença, estão todos bem e continuamos atuando aí na linha de frente. Ok. Eu gostaria só que a produção me informasse o tempo para me cronometrar direitinho aqui, por favor. Doutor Vinícius, mas veja só, você nessa linha de frente, aí, né, você teve então o Covid, muitos outros colegas, né? Muitos outros colegas, fiquei sabendo de muitos ali no São João, dos outros hospitais também. Sim. Um risco iminente, não tem jeito. A gente Quais acaba... sintomas que você teve? Eu tive alteração do paladar, alteração do cheiro, uma fraqueza muito intensa, não tive praticamente nada de sintoma respiratório, que são os sintomas de maior gravidade, e foi basicamente isso. Mas foi um tempo prolongado aí para reabilitação, demorei cerca de 2 meses para conseguir voltar totalmente ativa.
Olha só. Vamos voltar ao nosso tema? Cuidados com o corpo para o verão. Aliás, é bom, eu queria deixar o seu contato, porque muita gente liga aqui para mais informações sobre o tema, né? E telefone na tela, por favor, do Dr. Vinícius, e também o seu Instagram, porque a título de mais informações sobre esse tema, certamente muita gente vai entrar em contato, porque tem muita gente procurando emagrecer de qualquer forma, né? Qual o segredo para perder peso de uma forma saudável? Sim. Isso é a pergunta de ouro, né? Todo mundo quer saber qual que é a melhor forma, qual que é a forma mais efetiva, mais rápida. A gente tem que pensar, né, sempre que essa perda de peso ela tem que ser feita de forma saudável. Eu não posso substituir uma doença por outra. Então acaba que, infelizmente, não existe ainda uma fórmula mágica, mas o mais importante é a gente associar uma mudança de hábito de vida, né, que seria basicamente com uma alimentação saudável, né, bem equilibrada, uma prática de atividade física, tentar evitar ao máximo hábitos que são nocivos, né, como tabagismo, etilismo, né, evitar o sedentarismo, que também tem uma implicação grande nas complicações, né, que advêm desse excesso de peso. Então, acaba que a gente tem que fazer um tratamento que é multidisciplinar, né? Então, não é somente a dieta, não é somente a atividade física, a gente tem que chegar numa forma de equilíbrio entre todas essas atividades, até mesmo em relação ao que nós falamos da genética, né, para tentar controlar e contornar isso. Pois é, mas principalmente, não só as mulheres, mas principalmente as mulheres, elas ficam ligadas em todas as dietas possíveis, né? E é um risco experimentar todas as dietas, porque nem todas funcionam e trazem benefícios para a saúde, né? Qual a melhor dieta para perder peso? Você que está atuando na nutrologia. A questão da melhor dieta, ela vem sido estudada, né, ao longo dos últimos anos e a gente não tem uma dieta que é melhor de forma geral, né? Cada paciente vai responder melhor a um tipo de dieta. O mais importante, e é o que é o comum em todas elas, é que todas elas têm uma restrição da quantidade de calorias, né? Então, acaba que todas essas dietas que são famosas, que aparecem na mídia, elas têm uma quantidade de calorias menor. E parece que é justamente essa diminuição da quantidade, né, de caloria que é o responsável pelo emagrecimento. Pois é, mas existem alimentos proibidos, por exemplo? Refrigerante. Sim. Refrigerante é um veneno? Não só o refrigerante, né, vários alimentos que a gente considera como ultraprocessados, que são alimentos que passam por um processo de produção excessivamente... Na linha de produção alimentícia, eles são excessivamente manipulados. Então, acaba que a grande parte dos nutrientes, que seriam realmente a parte importante aí desses alimentos, acabam sendo prejudicados, destruídos, e acaba que quando o consumidor vai ingerir esses alimentos já não têm tanto as propriedades saudáveis, né? Então, acaba que... Principalmente os enlatados. Enlatados... Congelados também? Os congelados, sim, mas alguns congelados, eles têm utilizado o alimento in natura, né? Então, acaba que pega uma hortaliça, pega algum tipo de carne sem o processamento alimentício e congela. Esses, eles têm um benefício maior, porque eles conseguem preservar grande parte dos nutrientes. Quanto mais manipulado esse alimento, né? Então, alimentos em forma de pó, em formas de pastas, né? Esses acabam perdendo um pouco das suas propriedades. Então, tem que ser consumidos com certa moderação. E sobre os suplementos alimentares? É uma estratégia importante? Porque tem gente que se vai e compra o suplemento, sem uma orientação médica. Sim. Então, como assim? O nosso objetivo para a perda de peso em relação à dieta é reduzir a caloria. Se eu troco o alimento por um suplemento, mas se ele for utilizado de forma errada, com quantidade muito grande, eu acabo mantendo uma quantidade calórica grande. Então, para eu tentar utilizar os suplementos, eu tenho que entender que eles são alimentos também, né? E esses suplementos eles têm que ser utilizados de forma isolada ou independente da alimentação comum. Então, horários específicos eu tomo suplemento como forma de substituição de alguns alimentos. E os hábitos de vida têm importância nesse processo? Com certeza, Davi. A pessoa que não tem uma boa noite de sono acaba entrando num processo de estresse crônico. A própria obesidade já causa um estado inflamatório no organismo. Então, se eu acabo alterando todo o padrão de funcionamento hormonal, de funcionamento
do hábito intestinal, né, da própria vigília, isso vai prejudicando ainda mais esse processo inflamatório. Então, quanto mais estressado o corpo fica, mais difícil vai sendo essa perda de peso. Tem que ter uma noite de sono saudável. Com certeza. E tranquila, né? Reparadora. Sim, você tem que ter aquela noite, acordar no dia seguinte e estar descansado, né? Não é parecendo que não dormiu absolutamente nada. A pessoa que já acorda no dia seguinte cansado, sem ânimo para fazer as coisas, pode ter algum comprometimento do sono que, consequentemente, está impactando nesse tratamento de obesidade. Agora, sobre a atividade física, qual seria a mais que promove ganho de peso nesse caso? Porque todo mundo pensa que a atividade física é só para perder peso, né? Isso. Porque a atividade física ela é extremamente importante porque eu aumento a demanda do meu organismo para metabolizar aquela quantidade de alimento que eu ingiro, né? Então, eu tenho que fazer esse balanço entre atividade física e alimentação. Se eu faço atividade física muito intensa, eu aumento muito a minha demanda, mas nem sempre esse aumento vai ser com qualidade. Quando eu penso em perder peso, eu tenho que manter a massa muscular, porque se eu perco músculo, com essas estratégias de atividade, eu vou diminuir ainda mais o meu metabolismo. Então, é preferível que se faça, para quem quer perder peso, atividade de resistência, né? Como musculação, crossfit, academia, né? Então, são atividades preferíveis para perda de peso do que apenas uma caminhada, do que apenas uma corrida. São atividades igualmente importantes, porque acabam melhorando o condicionamento físico, o condicionamento cardiorrespiratório, que vão auxiliar com o processo como um todo, mas eles não têm que ser feitos sozinhos. Então, é ideal ter um acompanhamento também com um profissional adequado. Nunca é demais falar sobre os riscos da obesidade, né, doutor Vinícius? Sim. O que você destacaria nesse tópico? De forma até recente, né, a gente tem visto o próprio Covid, né, os pacientes que têm obesidade, eles acabam tendo uma maior dificuldade de adaptação com as estratégias, né? Em relação à ventilação mecânica, processo respiratório, porque o excesso de gordura dentro, né, do tórax, ele já atrapalha essa dinâmica. E o Covid, como compromete esse processo ainda mais, é um risco importante. Mas a gente não pode esquecer, né, que a obesidade ela vem junto com o processo de diabetes, hipertensão, aterosclerose, né, predispondo infarto, AVC. Então, a obesidade ela nunca vem sozinha, né, ela traz todo um componente de complicações que a gente pode até chamar de síndrome metabólica, né, que vai fazer com que tenha uma alteração de outros sistemas. Então, não é só excesso de gordura, não é só apenas por estética, né? Eu tenho que cuidar do corpo, pensar como vai ser o meu corpo aí no verão, mas eu tenho que pensar que eu estou fazendo isso de forma saudável para melhorar outras coisas também e evitar complicações futuras. No seu ponto de vista, você que é cirurgião geral, né? A cirurgia bariátrica, né? Eu entrevisto aqui vários médicos que falam sobre o tema cirurgia bariátrica, falamos dos benefícios, falamos dos riscos, porque o nosso objetivo como jornalista, como programa de saúde é informar, né? E eu aqui na condição de entrevistado, eu faço as perguntas e vocês que entendem do assunto respondem, né? A cirurgia bariátrica tem ficado famosa, né? E muito utilizada por várias pessoas. Ela realmente está indicada? Sim, eu tenho várias situações onde eu tenho uma indicação clara para a cirurgia bariátrica, né? Lógico que a gente não vai indicar ela para todo mundo de imediato. Ela tem que né? ser bem indicada. Tem que ter uma indicação muito boa, porque vai alterar todo o funcionamento do trato gastrointestinal do indivíduo. Então, a quantidade de alimentação ela vai ser reduzida drasticamente. A alteração corporal, logo após a cirurgia, ela é muito grande, muito rápida. Então, a pessoa que tem indicação, ela tem que passar por um acompanhamento psicológico muito grande, porque as alterações vão ser muito rápidas, até a questão de hábito de vida mesmo. E aquelas pessoas que têm condição de fazer esse acompanhamento, eu vou ter uma indicação. Muitas vezes a gente vai falar aquela que já tentou todos os tratamentos clínicos sem resposta, né, depois de cerca de 6 meses, até 2 anos, eles poderiam entrar, mas principalmente aqueles que já têm esse componente de complicação que a gente falou, essa síndrome metabólica, né? Muitas vezes, a gente atrasar o tratamento de uma indicação de cirurgia bariátrica pode ser pior aí para o paciente. Então, bem. Doutor Vinícius, a produção me informa, nosso tempo esgotou. Muito obrigado pela sua presença. As suas considerações finais foram bem rápidas para a gente já encerrar o programa.
Sempre lembrar, né, que a gente tem que cuidar muito bem da nossa saúde, pensando como que vai ser a nossa vida daqui para frente, né? Então, tudo que a gente faz, todos os hábitos que a gente tem um impacto importante, né? Então, é sempre bom que a gente faça esse acompanhamento e segmento médico. Obrigado, Dr. Vinícius, pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Seja bem-vindo também à revista Alô Doutor. Muito obrigado. O programa Alô Doutor de hoje termina aqui. Eu espero você no próximo sábado, às 15 para as 2 da tarde, na grande audiência da nossa TV Alterosa. Saúde para todos. Até semana que vem. Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas. E Unifenas Universidade. Nota máxima no MEC.